E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Frustrado Games. E hoje, pessoal, a pedido de um inscrito, hoje a gente vai ver até onde o Yujiro chega no universo de One Punch Man. No caso, hoje eu vou dividir, no caso, as ameaças, os monstros de One Punch Man. Onde o Yujiro conseguiria enfrentar e até onde seria seu limite. Nível lobo, nível tigre, nível demônio, nível dragão e nível deus. Galera, eu vou logo avisando. Bem, pessoal, é, caso no futuro eu mude de ideia sobre esse vídeo, queira mudar o ranqueamento, alguma coisa do tipo, talvez se o Yuji mostrar mais fatores, né, eu posso fazer um remake desse vídeo, mas vocês precisam deixar muito like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Bem, pessoal, sem mais nem menos, bora pro vídeo. Takahito aí. Bem, pessoal, eu vou logo avisando também. O Yujiro, ele solaria todos da classificação nível lobo, porque nível lobo é a classe mais baixa da classificação aí de monstros, nível perigo. O nível lobo, praticamente, são o nível que representa, por exemplo, ameaça para algum indivíduo, algumas pessoas, mas não é um grupo tão gigantesco de pessoas como o nível tigre. E bem, o Yujiro, eu vou logo dizendo aqui, ele estaria classificado na classificação nível demônio a nível dragão. Não seria nível Deus, porque nível Deus já é nível cósmico, planetário, além de população. E o Yujiro, na série de Baki mesmo, ele já demonstrou. Ele consegue parar um terremoto, ele consegue matar um monte de bicho, né? Bicho selvagem mesmo, bem gigantesco, pré-histórico. Ele consegue enfrentar um exército todo de pessoas. Se ele quisesse, tipo, destruir o exército dos Estados Unidos todinho, ou todos os exércitos da Terra, ele conseguiria, né? Só com na força bruta. Os caras, eles já resistiam a bomba nuclear, basicamente. Na verdade, ele já teria essa capacidade. Ele já resistiu, por exemplo, na série de Bach mesmo antigo, quando ele tinha 16 anos. Ele já resistiu a uma explosão lá de um prédio que os caras tentaram explodir o prédio com ele e com a mãe do Jack, que no caso é que o Yujiro Brico fez umas coisas proibidas com ela. É, ele tentou os soldados tentaram explodir lá com umas bombas lá, umas explosões, né? Não deu certo, o Yujiro resistiu e matou os soldados tudinho. Então o nível lobo ele solaria de boa. Pois os monstros do nível lobo e nível tigre, eles não conseguiriam, por exemplo, parar um terremoto. Na realidade não tem como, né? Teria que ser um nível mais avançado. É, Então, pessoal, não adianta, por exemplo, ter uma mutação, que isso não vai ajudar em nada, literalmente. Mesmo que todos aí sejam monstros, eles não têm esse poder aí de tipo do Yujiro. Além disso que o Yujiro consegue se adaptar a seu oponente. Um exemplo meu foi com o Kako Kaiô. Ele conseguiu se adaptar ao Shaori. Não é à toa que eu reassisti a luta de novo e percebi, o Yujiro ele adaptou a técnica do Shaori para ele mesmo. E aí, praticamente, né, ele ficou mais forte ali. E olha que ele não tava usando a Demo Bag, viu? E foi usar a Demo Bag depois. Nem precisava mais. E pessoal, pulando para o nível Tigre. O nível Tigre são indivíduos ou monstros que conseguem fazer destruição em longa escala. No caso, são ameaças que representam um perigo para determinado grupo de pessoas, no caso maior que o nível Lobo, muito mais considerável. E o Yujiro, assim, claro, como o nível é maior, né? Mas assim ele não teria tanta dificuldade assim. Bom, pessoal, pulando aqui para uma ameaça ainda maior. A ameaça nível demônio. Bem, pessoal, o Yujiro, ele praticamente tem esse nível de ameaça. Basicamente é aí, se seguir a lógica. Bem, um dos indivíduos dessa classificação aí, desse ranqueamento aí,
aquela mulher mosquito lá, que apareceu lá contra os Genos. Ela é um nível de ameaça, nível cidade. No caso, vai além de que um determinado grupo de pessoas, vai praticamente um estado aí, né? Uma cidade inteira pode ser dizimada. Então, esse é o nível desse ranqueamento aí, ameaça de nível demônio. Entretanto, pessoal, o Yujiro demonstrou ser quase muito mais além, um pouco superior a isso, a esse nível de ameaça. Não é só cidades. Vão aí, por exemplo, um estado todinho, um país praticamente aí. O Yujiro tá nesse nível. Então, se ele atacasse primeiro, né? Por exemplo, essa garota mosquito, não sei dizer o certo, mulher mosquito. Bem, pessoal, o Yuji conseguiria derrotar ela com um golpe forte, né? Por exemplo, bem concentrado. Agora, se ela atacasse primeiro, né? O Yuji ia ter um pouco mais de dificuldade, porque, claro, ela tem poderes, né? O Yuji não tem, por exemplo, poderes sobrenaturais de controlar mosquita, cinese, não. Mas o Yuji ele tem uma força muito bruta, uma super força praticamente, sobre-humana. Sem falar na resistência, né? Afinal, a bomba nuclear tem esse nível aí, de destruir um estado. Se vocês comparar com aquela explosão lá, né? Que ocorreu nas guerras mundiais aí, vocês veem que um nível de uma bomba nuclear é surreal. E o Yujiro consegue resistir. Consegue resistir a granadas, a bombas. E então ele consegue resistir a uma bomba nuclear também. Porque o pai dele conseguia e ele conseguiu, né? Basicamente sim. Ele consegue. Galera, agora pulando para a ameaça nível dragão, próximo nível. Esse nível aqui é um nível, no caso, que é categorizado o Boros. No caso, aquele alienígena lá que luta com Saitama e o Garou. Só que não é o Garou cósmico. O Garou cósmico já é nível Deus aí, né? Então, o nível dragão é um nível que representa ameaça a várias cidades. No caso, o conjunto de cidades, o país, né? Fazer destruição em massa. E o Boros tinha essa capacidade. E o Garou, o Monster Garou, né? Provavelmente, na verdade, tem essa capacidade. Bem, pessoal, o Yujiro tem esse mesmo patamar aí, no caso, nível dragão. É um máximo onde ele pode chegar. Entretanto, a gente não viu o máximo do Yuji na série de Baki. A gente sabe que ele é muito forte e já viu, sei lá, algumas habilidades consideráveis dele, mas a gente nunca chegou a ver o Yuji, por exemplo, perder depois de usar Demon Bag. Luta com Baki, Freeza. Houve aquela luta lá, o Yuji desistiu. Mas, pessoal, eu tô falando de chegar no patamar de vida ou morte. O Yuji nunca chegou nesse patamar. Ele só tava ali testando o Baki. Ele não tava usando 100%. Então, pessoal, o Yuji com a Demo Bag já consegue chegar nesse nível aí. Então, especulativo, né? Especulando, o nível dele máximo é o nível dragão. Porque o próximo nível já é nível mais avançado, né? Provavelmente nível planetário e cósmico. Aí já é um patamar mais avançado. Então o Yujiro só chega até aqui, nível dragão. No caso, nível do Boros, e poderia solar o Yujiro, né? Sem mais nem menos, mas é esse o X da questão. Já que é o nível dragão, já é um nível mais avançado. Entretanto, o Yujiro tem feitos para entrar nessa categoria. Mas há indivíduos que são mais fortes que o próprio Yujiro nessa categoria aí. No caso, o Boros, que consegue lançar um monte de rajada lá de energia, de plasma, né? Não vou dizer que é ki, porque aquilo é plasma. A gente vê lá o golpe do Boros, o canhão ferrugem, estrela de colapso. Aquele golpe ali pode destruir, sei lá, mano. Se bater no centro da terra, explode tudo. Todo mundo morre. Mas eu digo que Yujiro chega nessa categoria. Na categoria nível demônio e nível dragão. Porque a força física dele já é compatível com isso. Entretanto, ele não tem habilidades no sentido de poderes. Como ele não tem poderes, superpoderes, ele é um pouco nerfado, mas ele tem a super força, né? Ele tem uma força sobre-humana, ele tem uma resistência sobre-humana, uma velocidade sobre-humana. Então, isso aí faz ele categorizar-se nessa categoria, entre o nível Demon e o nível Dragão. Como eu disse, ele fica entre esses dois níveis. No caso, não quer dizer que o Yujiro chega fácil no nível dragão. Ele tem uma certa dificuldade para chegar no nível dragão, né? Por causa dos superpoderes. E não tem poderes, por exemplo, como o Boros. Se você botar o Boros contra ele, ele vai durar um pouquinho, mas ele vai perder. Na dificuldade ele perde. Ativar uma Demo Bag, o Boros, por exemplo, tirando aquela capa lá, com uma forma azul, né?
ele consegue solar ele, de boa, numa boa. Sola o Yujiro numa boa. Uns dois ou mais socos, acabou. Ou usando aqueles plasmas lá, as energias, ele sola ele. Mas o Yujiro não morreria, né? O Yujiro só morreria se o Boros lançasse um golpe bem forte nele, né? Aí é outra história. Porque o Boros consegue destruir, né? Uma escala muito maior do que os níveis que já foram apresentados aqui. Já é um nível que, pô, o Saitama tava brincando com ele, numa boa. Pra vocês terem noção, né? O Saitama ele precisou usar um soco sério para derrotar o Boros. Então isso faz ele enquadrar-se superior ao Yujiro. Porque o Saitama, para derrotar o Yujiro, né? Um soquinho já derrotava ele, de boa. O Saitama, ele, oxe, é outro patamar. Ele consegue se adaptar muito mais rápido que o Yujiro, do que o Yujiro. O Yujiro, ele se adapta, mas provavelmente tem um limite, né? Porque aí é outra história. Bem, pessoal, agora a última categoria, a categoria nível Deus. Bem, essa categoria inclui indivíduos muito fortes. No caso, exemplo, Cosmic Garou, né, que é o nível cósmico, o personagens mais fortes como um God, né? No caso, indivíduos que conseguem destruir um planeta. Então, se o cara consegue destruir um planeta, ele já é nível Deus daí. No caso, exemplo, um Vegeta da vida, um Raditz, né? Que consegue explodir planetas, aí entra nessa categoria. No caso, na saga Z, né? A saga Z, os caras já conseguem destruir planetas. Raditz não, Raditz ele não consegue explodir planetas. Então ele tá no nível dragão. Então, mas aí é um assunto para provavelmente outro vídeo, mas ele está nessa categoria, nível dragão. Raditz não consegue explodir planetas, porque para explodir planetas tem que ter um nível, no nível assim, superior a 9.000. No caso, 10.000 de que poder já consegue explodir um planeta. E Vegeta tinha esse poder. E além disso, no seu máximo. Os 15.000, né? Eu tô dizendo na saga Saiyajin. Na saga Saiyajin, o cara já consegue explodir planetas usando o dedo. E provavelmente outros Saiyajins conseguem, com dificuldade. No caso, Saiyajins de Elite. E Yujiro não consegue explodir planetas. Aí ele não entra nessa categoria aqui, porque o Yujiro não é planetário. O nível dele já é nível continental e nível nacional, no caso terrestre. Ele já não ultrapassa esse nível. E ele mesmo disse isso. Ele disse que só queria ser uma força absoluta na Terra, no caso terrestre, uma força absoluta terrestre. Uma força que destruísse nações no seu próprio poder bruto. No caso, soco, técnica, mas ele disse que não, ele não falou tipo nível cósmico. Ele impôs um próprio limite para ele. No caso, um sonho dele. Ele impôs esse limite. Mas quem sabe, né? Provavelmente ele deve ter ultrapassado. Mas aí fica para as hipóteses e teorias. Aí fica para as hipóteses e as teorias. O Yujiro chega até o nível dragão, com dificuldade. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Isso foi tudo que eu tenho a dizer, né? Com base nos conhecimentos que eu tenho de Oni Pushman e Bakihama e outras séries. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de comentar aí nos comentários se eu fiz tudo errado, né? Vai que vocês têm uma opinião diferente e vocês têm mais conhecimento de Oni Pushman. Aí vocês podem me corrigir. E tchau!